Fala galera, Coruja na área, trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje vamos trazer uma partida bem atual que aconteceu no The America Cup, que está sendo realizado no famoso clube de xadrez de St. Louis, que atualmente está reunindo 8 dos mais fortes jogadores dos Estados Unidos. Entre eles, Nakamura, Sevian, Aronian, Lenier Domingues, Wesley So, Shankland, Fabiano Caruana e Ray Robinson. Está distribuindo US$ 200.000 em premiação. E sem mais delongas, vamos à partida agora. E de brancas nós temos Lenier Domingues Pérez, o famoso jogador cubano que atualmente joga pela bandeira dos Estados Unidos, com impressionante 2.743 de rate feed, contra ninguém menos que o famoso streamer Hikaru Nakamura, com 2.768, com certeza um dos jogadores mais temidos em ritmos mais rápidos no xadrez. E, antes de continuar, aquele recado importante. Se você é novo no canal, assista o vídeo. Se você gostar, no final eu peço sua inscrição. Agora, se você já é inscrito do canal, senta o dedo no like para dar aquela força. Continuando, veio E4 por Lenier e foi prontamente respondido com a defesa siciliana por Nakamura. Veio cavalo F3, cavalo C6, D4, peão versus peão e cavalo D4. Nakamura jogou E5, podendo surpreender um pouco Lenier. Veio o cavalo B5, D6, já combatendo um pulo de cavalo para D6, cavalo D1, C3, A6, expulsando o cavalo de B5, o cavalo retornou para A3 e veio o bispo E6, já combatendo a futura casa do cavalo em D5. Aqui veio o cavalo C4 e torre B8. Torre B8 é um lance um pouco diferente, me surpreendeu um pouco, mas com certeza a ideia do lance torre B8 já é dar apoio ao avanço do peão de B, ao mesmo tempo tentando fugir de linhas cujo qual as brancas sacrificam ou o cavalo ou o bispo pelo peão, ficando com peões passados em A e B. Então a torre já vem dar esse reforço a esse lance de B5. A partida continuou com o cavalo D5, bispo versus cavalo, já se livrando desse fortíssimo cavalo em D5. Veio peão versus bispo e cavalo de C E7. Uma manobra que nós vimos muito acontecer no match do Campeonato Mundial, com o Calce realizando demais essa manobra do cavalo de C para E7. Veio G3, V5, expulsão do cavalo, o cavalo veio para E3. Aqui as pretas jogaram G6, as brancas jogaram A4, já buscando criar um peão passado na ala da dama. E veio cavalo F6. Veio peão versus peão e bispo G2, já dando um apoio no peão de D5. Aqui as pretas jogaram o bispo H6, e esse bispo H6 chama bastante atenção, porque nessas próprias linhas da siciliana, quando o peão vem para E5, tem muitas delas que o bispo vem para E7, e ele busca trocar em bispo G5, por esse famoso bispo branco das casas escuras. Então Nakamura, já tendo ideia esse plano, jogou logo o bispo H6, cravando o cavalo em E3, porque se sair, possivelmente ele ia trocar esse bispo pelo bispo em C1. Então, quanto maior o conhecimento que você tem de aberturas, mais correlações você fará. E continuando a partida veio Roque, ambos protegeram seus reis, e Lenier jogou dama D3, já focando nesse peão isolado branco em B5. As pretas jogaram o cavalo D7, querendo manobrar o cavalo para C5. Veio o bispo D2, o cavalo chegou em C5, a dama fugiu para E2, né, que estava sendo ameaçada pelo cavalo, e veio o dama C7, já botando a dama na famosa coluna de C da siciliana, focando já o ponto de C2. Aqui as brancas jogaram B4, expulsando o cavalo e ao mesmo tempo fixando esse futuro alvo das brancas em B5. O cavalo voltou para D7 e veio torre A5, já ameaçando o peão de B5. Nakamura foi muito perspicaz nesse momento. Ele viu que não conseguiria trocar o bispo de H6 pelo bispo de D2 tão cedo. E ao mesmo tempo ele percebeu que se ele trocasse o seu bispo pelo cavalo, ele poderia ganhar alguns tempos e até certa iniciativa no jogo. Então ele trocou o bispo por cavalo e veio o bispo versus bispo. E aqui ficou o par de cavalos contra o par de bispos. Note que se as brancas capturam de dama aqui, não teria o imediato dama versus C2, e sim as pretas iam buscar atividade. Aqui ela joga cavalo B6, já atacando o ponto de D5. A dama teria que vir para D3 defendendo, e aqui teria o lance cavalo C4, tanto ameaçando a torre como o bispo. E aqui as pretas têm mais
atividade e com certeza tem a iniciativa na partida, o que todo jogador busca. Por isso, nessa posição, foi capturado de bispo, o bispo preto. Preta jogaram cavalo F5 e veio torre A7, tentando ganhar a sétima fileira. Nakamura lutou pela sétima fileira e jogou torre B7. Veio a troca de torres e dama versus torre. A dama já começa a botar certa pressão no peão de D5. Aqui as brancas recuaram o bispo para D2, já botando uma proteção a mais no peão de B4 e ao mesmo tempo impedindo o cavalo de trocar por esse bispo. Veio torre A8, a única coluna que estava aberta, e aqui veio dama D3, já impedindo a torre de entrar na terceira fileira. Porém, a torre entrou na segunda fileira com torre A2, uma casa bem mais ativa. As brancas jogaram torre D1 já, se antecipando a uma futura ameaça no peão de D5, porque as brancas só podem defender esse peão de D5 com 3 peças: a dama, a torre e o bispo branco. Sendo que as pretas podem atacar esse peão com a dama, os 2 cavalos e a torre. E qualquer avanço de peão para C4, as pretas vão trocar pelo peão de B. As pretas continuaram com o cavalo F6, já botando mais uma ameaça no peão de D5, e veio o bispo G5. O rei veio para G7 protegendo o cavalo, e veio o bispo F5 ameaçando ganhar um peão em F5. As pretas jogaram o fortíssimo lance cavalo D4, botando uma proteção para que a dama possa capturar o peão de D5, e aqui as brancas foram obrigadas a jogar C3. O cavalo veio para C2, e as brancas jogaram dama F3, ameaçando o cavalo. Note que Lenier já tem menos de 1 minuto, enquanto Nakamura ainda tem 18 minutos. E o tempo é um fator crucial nessas partidas de altíssimo nível. O cavalo retornou para G8. Esse cavalo em G8, por mais que ele esteja na 8ª fileira, ele está em uma excelente casa. Ele tanto protege as entradas em F6, H6 e ao mesmo tempo em E7. Ou seja, ele libera a dama para casas mais ativas, para casas de ataque. As brancas jogaram o bispo F1, e aqui a gente já começa a observar o fator tempo, né? O único ponto vulnerável das pretas é B5. Porém, um simples cavalo A3 já defende esse ponto. Então, as brancas não têm um plano de ataque tão claro, ao ponto que as pretas têm tanto o peão de D5, uma futura ameaça, como também podem atacar o peão de C3. As pretas jogaram aqui, torre A3 já botando uma ameaça em C3 e veio o bispo C1 ameaçando a torre. Nakamura jogou torre B3 e Lenier jogou dama E4. Dama E4 é um erro, porque entrega o peão de C3. Claro que Lenier viu que esse peão ia cair, só que possivelmente ele furou o próximo lance das pretas. Aqui ele jogou bispo B2 e o Nakamura jogou cavalo F6. Mas o que ele furou? Ele deve ter pensado possivelmente, em vez de cavalo F6, se as pretas tivessem jogado torre C8, mantendo a defesa do cavalo em C2, viria o fortíssimo lance bispo E5, sacrificando o bispo. Aqui viria peão versus bispo, dama E5 cheque, o cavalo viria para F6 e depois de dama B2 a gente consegue ver a compensação das brancas. O cavalo preto não tem nenhuma casa disponível para poder jogar, todas estão ameaçadas, ao mesmo tempo que o cavalo de F6 está cravado, e as brancas aqui têm um fortíssimo peão passado a 3 casas da promoção, ao mesmo tempo que o bispo de F1 já está de olho no peão de B5. Aqui o peixe diz que a partida está totalmente igualada. Então, possivelmente, o lance que o Lenier furou foi o lance cavalo F6, já ameaçando a dama antes de retirar a torre. As brancas jogaram dama H4, e aqui, já que a dama não está mais ameaçando o cavalo em C2, a torre veio para B3, ameaçando o bispo. O bispo voltou para C1 e veio o cavalo G8 novamente, com a mesma ideia de proteger os pontos de H6, F6 e E7. As brancas jogaram dama D8 e veio dama E7 propondo troca de damas, né? Claro que as pretas não podem avançar o jogo deixando uma dama muito forte em D8, ameaçando esse peão de D6. E aqui, se as brancas trocam as damas, as pretas têm um peão a mais e possivelmente ficarão com 2 ou até 3 peões a mais, porque esse peão tanto de B4 vai cair, como no futuro também um peão de D5 vai cair. Claro que as brancas não trocaram as damas e veio dama A5.
pretas jogaram o cavalo D4 e veio o bispo E3. Aqui veio o cheque em F3, o rei veio para G2 e dama F6, protegendo o cavalo de F3. As brancas jogaram o bispo E2, botando mais uma ameaça no cavalo. E aqui a gente vê como um grande jogador pensa rápido. Com somente 8 minutos, Nakamura decidiu jogar E4. Quem tem um par de bispos é as brancas, então, de acordo com a teoria, digamos assim, as pretas não deveriam abrir linhas para as brancas. E aqui o Nakamura vai totalmente contra isso e joga E4. Não só abrindo linhas, mas também já tem uma torre dando suporte para o ponto de D4 e tem um bispo já. Só andar uma casinha para o lado em diagonal, já fica na grande diagonal e tem uma dama e um rei. Mas Nakamura viu tudo isso e viu como o lance E4 era o mais forte da posição. Aqui veio dama versus peão, recuperando o peão. E aqui Nakamura jogou dama B2. Note aqui que depois da dama B2 tem uma torre na terceira fileira, já botando temas em cima desse bispo, ao mesmo tempo que tem uma dama na segunda fileira, reforçando temas em cima desse bispo em E3. Vale mencionar que na posição anterior, com a dama em F6, as pretas tinham um fortíssimo lance, que era torre versus bispo, quebrando a estrutura de peões das brancas. Aqui viria peão versus torre, e o cavalo viria para H6, tentando ameaçar o ponto de E3, ou via F5 ou via G4. Aqui as brancas, se jogassem dama C4 para ganhar esse peão em E4, ao mesmo tempo protegendo o peão de E4, não serviria, porque as pretas jogariam cavalo G4, e se viesse um imediato dama versus peão, achando que está tudo protegido, teria um impressionante lance cavalo E1, cheque, abrindo a casa de F2 para a dama poder entrar ameaçando o rei. É claro que você não pode recusar esse cavalo, porque se você recusa esse cavalo e joga rei H3, já teria mate com cavalo F2. Isso aqui é mate, não, você nem vai ganhar dama, você vai dar logo mate no rei. Então você não pode recusar esse cavalo em E1. Viria torre versus cavalo. Dama F2 cheque. Se você joga rei para H1, tem mate em H2. Então o rei tem que vir para H3. E depois de dama versus peão cheque e rei G4, você não joga F5 dando garra. E sim o lance mais forte da posição, que é dama H5 cheque. Aqui teria que vir rei F4, a única casa. G5, o rei só pode jogar para F5. E depois de dama G6, o rei vem para G4. E aqui você entende porque você não joga o imediato F5. Porque agora você ganha a dama com cheque em cima do rei. O rei vem para H3 e depois de dama D2, dama versus E3, fica evidente que mais uma peça branca irá cair. As pretas querem jogar dama em F2 ou dama D2, ameaçando a torre e o bispo ao mesmo tempo. Então uma das peças iria cair no final da sequência. Depois de torre E3 e peão versus peão, a sequência mais forte das brancas, no caso, né, seria torre F1, aí o cavalo vem para G4, e aqui a posição já está tão crítica que o peixe já fala que tem que trocar a torre pelo cavalo. E depois de peão versus torre, bispo versus peão, viria cavalo E3 cheque, rei F2 e dama D4. Por incrível que pareça, nessa posição, depois de dama D4, o Stockfish mostra que as pretas estão totalmente ganhas. Porém, eu sinto informar que para um jogador de carne e osso com pouquíssimo tempo, seria extremamente difícil para as pretas ganharem essa partida sem dar nenhum contrajogo para as brancas. Então, é louvável o lance dama B2, que põe problemas práticos para um jogador que já está apurado no tempo, com menos de 1 minuto. Depois de dama B2, as brancas jogaram dama A6, mantendo a proteção em cima do bispo em E2. Note que as brancas não podem simplesmente jogar esse bispo para F1, porque que já teria o imediato torre versus bispo. E o peão de F2 não pode capturar a torre porque ele está cravado pela dama. Por isso, Lenier jogou dama A6, mantendo a proteção em cima do bispo. As pretas jogaram cavalo F6, trazendo sua última peça para o ataque. Eles querem jogar cavalo G4, botando pressão em cima do ponto em E3 e F2. As brancas foram obrigadas a jogar H3, debilitando um pouco mais a proteção em cima do monarca branco, porém impedindo esse pulo fortíssimo do cavalo para G4. Veio H5, o lance mais forte da posição,
Nakamura, mesmo com pouco tempo, encontrou o lance mais forte dessa posição. E aqui, Lenier, com pouquíssimo tempo, jogou Rei F1. Pode parecer que é só um lance passando a vez para ganhar tempo, mas Rei F1 é um dos lances mais fortes também dessa posição. Dois monstros do xadrez jogando um xadrez de altíssimo nível. As pretas continuaram com Dama E5 e veio o Rei G2. E nessa posição, Nakamura jogou o lance mais forte da posição, que é o incrível lance Torre versus Bispo. Dois exclamas, destruindo totalmente a proteção do monarca branco. As brancas capturaram a torre e aqui veio o fortíssimo lance e a ideia por trás do peão em H5, H4. Note que todo avanço de peão tem um preço, e aquele avanço de peão em H3, protegendo o pulo do cavalo em G4, tirou a defesa do peão em G3. Agora não existe mais nada protegendo esse peão em G3. As brancas capturaram o peão de H4, mas liberaram a diagonal para que a dama pudesse passar para H2. E depois de simplesmente H2, Denier Domingues abandonou essa partida. Uma partida extremamente bem jogada por ambos os jogadores, com uma igualdade até depois do lance 30, e possivelmente o que fez pesar a balança para as pretas e para o Hikaru Nakamura foi o fator tempo. Denier ficou muito apurado no tempo e não conseguiu manter o equilíbrio, e o monstro Nakamura arrebatou o ponto. E para quem gosta da precisão, vamos a ela agora. E de brancas temos a precisão de 84,2 para o GM Lenier Domingues, contra impressionantes 92,4 para Ricardo Nakamura, com um lance brilhante, que foi aquele impressionante lance Torre E3 com pouquíssimo tempo, o que mostra a grande capacidade desse super stream e GM Nakamura de encontrar lances impressionantes com pouquíssimos tempos. E aí, gostou da partida de hoje? Ficou impressionado com a incrível habilidade do GM Nakamura de encontrar fortíssimos lances com pouquíssimo tempo? Será que o fato de ele streamar e cada vez jogar com menos tempo faz parte do treinamento dele? Deixe nos comentários, eu quero saber sua opinião. Não se esqueça, se você gostou do vídeo, de se inscrever no canal. Até a próxima. Fui!